Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Efésios capítulo 2 está dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como a outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para mudar a luz, apagar um pouco essa aqui e acender. Já apagou essa aqui? Está muito... Essa aí está muito forte. Ah, está melhor. Obrigada. Está melhor porque as vistas não estão dando para olhar aqui. Irmãos, glória a Deus. Que passagem maravilhosa, né? Do nosso grande apóstolo Paulo. Essa passagem, queridos, ela relata perfeitamente quando o apóstolo Paulo, ele manda essa carta ao povo de Éfeso. Ele começa a relatar a fase que aquele povo começaria a viver daqui para frente. Ele manda essa passagem, ele manda essa carta para um povo que já havia conhecido Jesus, que já havia deixado que Jesus Cristo entrasse no seu coração. E o apóstolo Paulo, queridos, falando disso, falando de vida com Deus, nova vida com o Senhor, como o título desta palavra, a nova vida em Cristo, que a partir de então aquele povo começava a viver. O apóstolo Paulo já estava falando daquilo que ele vivia. Uma nova vida em Cristo. Foi um homem que, todas as vezes que nós pronunciamos e falamos a respeito dele, foi um homem que mostrou verdadeiramente o que é renúncia, o que é estar com Cristo, o que é andar com Cristo, o que é viver o primeiro amor, o que é ter uma nova vida com Cristo. Então, quando ele direciona essa palavra, essa passagem, para o povo lá de Éfeso, ele começa a ministrar no coração daquele povo o que eles poderiam fazer a partir daquele momento que eles aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. A igreja de hoje, queridos, tem esse papel. A igreja, ela é constituída, ela é aberta para que a nova vida em Cristo comece a ser manifestada em nós. A igreja, quando o Senhor, ele direciona uma igreja a estar com as portas abertas, é para que o povo, aquele que aceite Jesus, começa a direcionar uma vida nova com o Senhor, uma vida longe das paixões pecaminosas, longe do pecado do mundo, uma vida nova com o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo direciona essa passagem àquele povo, porque ele viu uma necessidade ali, de daqui para frente começar a falar a respeito disso. E ele começa a destacar então essa importância. Eu gostaria de dizer para vocês algumas características, algumas passagens onde o apóstolo Paulo começou a enviar para aquele povo, para que a partir daquele momento eles tivessem uma nova vida com Cristo. A primeira coisa, quando ele diz aqui, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Queridos, quando o apóstolo Paulo direciona essa palavra, ele diz que ele começa a retratar o passado daquele povo. Há outro tempo,
nós andávamos segundo o curso deste mundo. A realidade do nosso passado. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, não que ele quer voltar ao passado, porque o passado, queridos, nós temos que lembrar deles só para fazer-nos humilharmos na presença do Senhor, para o Senhor mostrar quem nós éramos antes de nós conhecermos o Senhor. Só para isso que serve o passado. Ele não serve para nenhuma base para que daqui para frente você tenha uma vida com Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começou a realidade, ele começou a mostrar, analisar a realidade do passado das pessoas que não andava com Deus. É por isso que ele disse que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo. Como tem sido a nossa vida? Como foi a nossa vida? No passado, nós andávamos pelas paixões mundanas. Nós andávamos pelo curso do mundo. Hoje, queridos, infelizmente, muitos ainda têm andado de acordo com o curso do mundo. Dentro das igrejas, infelizmente, nós temos visto pessoas andar de acordo com o curso do mundo. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo começou a ministrar na igreja de Éfeso. Ele viu uma necessidade do povo. Ele começou a analisar e entender que aquele povo dali para frente precisaria ter algo concreto para que voltasse ao primeiro amor. Queridos, quando eu estava analisando essa palavra, eu comecei a entender perfeitamente por que o apóstolo Paulo foi um homem tão longe das paixões mundanas, foi um homem tão separado daquilo que Deus o chamou. Ele começou a entender porque para estar com Deus, para estar com Cristo, precisaria de algumas renúncias. Hoje, quando eu vi o Ministério Azaf ministrando aqui, no finalzinho, aquele último finalzinho, onde eles prostraram diante do Senhor, dizendo que o reino é se prostrar. O reino é estar prostrado o tempo todo, é renúncia. Então foi isso que o apóstolo Paulo começou a ministrar na vida daquele povo. Olha, o passado, ele só vai começar a entrar na sua vida para que você nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. Porque tem pessoas que esquecem de onde o Senhor tirou. Tem pessoas que outrora, quando vivia ao curso do mundo, vivia fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, mas quando o Senhor resgata, eles esquecem do que Deus fez. A ingratidão. Então o apóstolo Paulo começou a analisar isso na vida dos irmãos, dos crentes. E ele sentiu a necessidade de estar ministrando no coração daquele povo. Porque ele sabia que enquanto aquele povo não desligasse da vida que levava, eles não iam ter uma vida com Deus. Não ia ter condições daquele povo começar assumir uma vida com Deus. Lá em Romanos 6:23, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Aí o apóstolo Paulo então começa a relatar sobre morte. Porque quando nós vivemos no mundo, nós estamos mortos espiritualmente. Nós não vivemos. Muitos falam que depois que você aceita Jesus, depois que você começa a ter uma vida com Deus, é que você morre. É mentira do diabo. O diabo é mentiroso. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós estamos no mundo, nós pecamos o tempo todo sem temor. Nós pecamos e não nos arrependemos. Então a palavra do Senhor nos é confrontada dessa forma. Se você está na presença do Senhor, você tem vida. Se você está na presença do mundo, você morre todos os dias espiritualmente. Analisando esse contexto, a palavra do Senhor diz que a realidade das pessoas que ainda não encontraram a Cristo, elas estão mortas, afastadas de Deus. Pois este é o pagamento recebido pelo pecado. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, a todo tempo, nós temos que nos humilhar, nos arrepender das práticas mundanas. Porque a única coisa que nos afasta de uma nova vida com o Senhor é o pecado. Outrora, antigamente, quando
eu estava analisando isso, quando nós aceitávamos Jesus, a gente vivia o primeiro amor provavelmente durava aproximadamente 1 ano. E hoje, queridos, a realidade é outra. Quando o apóstolo Paulo, ele direciona essa palavra àquele povo, ele sabia que aquilo poderia mudar na vida deles. Aquela vida de renúncia poderia mudar. Hoje a gente vai no encontro, passa 3 fins de semana e a gente volta do encontro na segunda, cheio do poder de Deus, querendo pregar a palavra, querendo renunciar a tudo. Mas aí quando é na segunda-feira à noite, muitos de nós temos caído, muitos de nós temos deixado o primeiro amor acabar. Então, queridos, quando nós começamos a ministrar sobre essa nova vida com Cristo, essa nova vida, ela tem que vir regada de renúncias. Essa nova vida, queridos, ela tem que vir regadas de estar na presença do Senhor, doendo, chorando, olhando para a cruz. Quando nós ministramos essa canção, Rude Cruz, é olhar para a cruz e ver que a cruz ela é pesada, a cruz é de renúncia, mas que no final nós vamos receber uma coroa vinda da parte de Deus. Uma coroa, queridos, que não se corrompe com este mundo, mas uma coroa incorruptível. Uma coroa que o próprio Deus nos dará. Mas para isso tem todo esse processo. Nós precisamos sofrer um pouco para renunciar à nossa carne, ao nosso corpo, à nossa carne, para termos essa vida com Deus. Quando nós estamos no mundo, querido, quando nós não aproveitamos essa nova vida com Cristo, nós vivemos sob o principado de desobediência. Pastor, o que quer dizer principado de desobediência? É uma vida longe da presença do Senhor. Hoje, qual que é a falsa vida, a vida de liberdade que nós vimos hoje ao mundo? Filhos completando 19 anos, 18 anos e dizendo, olha, agora eu vou viver a minha vida. Essa falsa liberdade que o mundo prega. Já tenho responsabilidades e hoje já posso viver sozinho. Este é o principado de desobediência na vida dos jovens. Não querem mais ouvir seus pais. Seus pais não têm mais voz ativa dentro da casa, dentro do lar. Esposas, de repente, resolvem largar a casa dizendo que eu quero viver a minha vida, eu quero fazer aquilo que meu marido não permita que eu faça. Principados de desobediência. Então foi essa nova vida que o apóstolo Paulo estava tentando introduzir no meio da igreja, trazendo para os dias de hoje. Nós temos pregado todos os dias, nós temos ministrado no coração das pessoas. Olha, viver uma nova vida com o Senhor não é fácil, é renúncia. Hoje o pastor pregou sobre isso, o pastor falou sobre isso. É renúncia todos os dias, é renunciar à nossa vida, porque com isso nós vamos aprender o que é viver em Cristo, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, andar com Jesus é muito bom. Andar com Jesus é a melhor coisa do mundo. Quando nós aceitamos entrar numa rota de obediência. O pastor elogiou o grupo Asaf, uma rota de obediências que eles entraram. É por isso que quando nós estamos na rota de obediência, tudo nosso tende a dar certo. Se o nosso ministério muitas das vezes não dá certo, é porque faltou uma obediência. Muitas das vezes, querido, nós achamos que tudo dá errado para nós. Eu não consigo nada. Mas se nós começarmos a olhar a palavra, se nós começarmos a ministrar em nossos corações a palavra, olhar o que tem acontecido na nossa palavra, nós vamos ver um grande histórico de desobediência. Naquele tempo, Paulo já identificava no meio da igreja o que estava acontecendo. É por isso que ele teve a necessidade de revelar essas palavras àquele povo, porque ele estava sentindo a necessidade. Ele viu que a igreja precisava de
começaram a entender que o passado era para relembrar as coisas que aconteceu, nunca mais eles voltarem a fazer aquilo que fizeram outrora, que o presente era algo que ia acontecer para que a semente fosse plantada. Ele começou a identificar aquele povo que desobedecia a Deus. É por isso que ele começou a ministrar essas palavras no coração daquele povo. Já era um povo convertido, um povo crente, mas que precisava de saber como seguiria dali para frente. Em Mateus 12:24 diz que existe um príncipe sobre pessoas que não conseguem caminhar, não conseguem largar a vida, as paixões do mundo. Esse príncipe ele chama Belzebu, mas ele não age sozinho. A palavra de Deus diz que ele envia uma rede de demônios para tentar paralisar as pessoas, para tentar colocar na vida da pessoa aquelas práticas antigas que outrora praticava antes de conhecer Jesus. Ele manda essa rede de demônios. É por isso que muitas das vezes nós vimos pessoas se esfriar tão rápido do primeiro amor. Pessoas que de repente param de orar, param de buscar ao Senhor. É porque entraram com o principado da desobediência, deram brecha e o diabo mandou seus anjos para que a pessoa seja paralisada. Mas nós entendemos que nós vamos seguir uma outra rota, uma rota de obediência em nome de Jesus. Porque nós temos entendido a palavra do Senhor. Nós temos entendido que Deus levantou profetas para que direcionasse a nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus, queridos. Quando Paulo diz que nós também éramos assim, é porque nós participamos disso. Quantos de nós fomos resgatados da pior forma possível? Nós éramos muito doidos lá no mundo, né, queridos? Fazíamos as piores coisas. E o Senhor nos resgatou, nos trouxe para um novo plano, um plano de salvação, um plano de obediência. E hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor, numa congregação do justo. Porque a palavra do Senhor diz que quando existe a congregação, quando ela começa a adorar o Senhor, queridos, os céus eles se abrem. Então começa aquele louvor maravilhoso, os anjos nos adoram, nos ajudam a adorar o Senhor. Os justos, quando se reúnem numa congregação, algo novo acontece, os céus são abertos, o dia é profético para as nossas vidas. Mas para isso nós temos que seguir uma rota de obediência à palavra do Senhor. Paulo analisa também o segundo ponto dessa palavra. Ele analisa que a realidade do nosso presente transforma o que está ao nosso entorno, ao nosso redor. Queridos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aí de repente a pessoa começa a ter uma caminhada com o Senhor, larga as práticas mundanas, as práticas antigas, e o povo começa a olhar e dizer, a princípio, né? Isso tem acontecido muito. A princípio, as pessoas olham e falam, nó, fulano mudou de vida. Mas vocês já observaram que quando nós estamos melhores, as pessoas tendem a se afastar? Quando você começa a ter uma vida diferenciada, uma vida de testemunhos, as pessoas começam a se distanciar de nós. Quando elas não começam a criticar, elas começam a te observar de longe. Vai cair. Fulano não vai conseguir. Fulano vai parar. É porque o que opera no mundo, a potestade do ar, o mundo, ele já tem esses desígnios no coração de achar que você nunca vai caminhar, de achar que você vai ser paralisado e que você vai cair e que você vai pecar. Então, queridos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a primeira coisa que nós temos que pedir ao Senhor na nossa caminhada é para que Ele continue segurando nas nossas mãos a todo tempo, a todo minuto, a todo momento. E foi por isso que o apóstolo Paulo começou a entender que as pessoas ao nosso redor, elas começavam a olhar e a observar.
tanto testemunhos maravilhosos, testemunho de uma mudança de vida, como também testemunhos de não mudança de vida. Essa nova vida, queridos, tem que nos alcançar por isso, porque tem pessoas que ficam nos observando. Tem pessoas que nos observam 24 horas por dia. Eu quero ver se ele vai mudar. Aí quando vê que o caboclo muda, aí começam as críticas. Quem já passou por isso aí? Se não passou, queridos, eu tenho uma informação para dizer. Nós passamos por isso. A princípio eles te elogiam, mas quando eles veem que você está na caminhada, quando eles veem que você tem uma nova vida com Jesus, aí começam as críticas. Começa a te chamar de pastorzinho, pastorzão. Começam a te chamar de crente, que não larga nada. Agora você não vem mais em festas. Agora você é diferente. Mas o apóstolo Paulo já estava ministrando no coração desse povo, porque ele sabia que isto ia acontecer. Ele já estava ministrando no coração desse povo, ensinando o povo como lidar com esse tipo de situação. As pessoas ao nosso redor, elas tendem a nos observar para ver a forma como nós estamos caminhando, a forma como nós estamos levando essa nova vida em Cristo Jesus. Só que nós somos tão agraciados, porque a palavra do Senhor está dizendo, olha, pela graça sois salvos. Pela graça de Jesus que nos alcançou. Jesus, ele não quis nem saber como era o seu passado. Ele te alcançou pela graça. A palavra do Senhor diz que a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, porque nós éramos pecadores, mas o Senhor olhou para mim e para você com um olhar de amor, nos resgatou e nos trouxe a viver, a andar uma nova vida em Cristo Jesus, queridos. É motivo de agradecer ao Senhor. É motivo de adorar o Senhor, porque outrora nós não éramos nada, nós não valíamos nada, mas pela graça desse Jesus maravilhoso, nós somos alcançados, queridos. Aleluia! Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para o povo, olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, não vem de vós, é dom de Deus, é um dom que Deus entregou para mim e para você. Então eu quero dizer para você, quando você estiver na caminhada, se alguém começar a te chamar de crentinho, de pastorzinho, você vai dizer assim, olha, deixa eu falar com você uma coisa, eu fui salvo pela graça de Jesus, pela graça do Todo-Poderoso, então você pode me chamar mesmo, porque hoje eu sou uma criatura, uma nova criatura na presença do Senhor. É motivo de alegria, queridos. É motivo de alegria. É motivo de encher o nosso peito e dizer para o mundo e para o diabo ouvir. Hoje sim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu quero informar para vocês que para nós enchermos o nosso peito e dizer para o Senhor, olha, eu sou uma nova criatura, é necessário arrependimento todos os dias. Nós somos movidos a uma palavrinha mágica chamada arrependimento. Você sabe por quê, queridos? Nós pecamos no pensar, no agir, no falar. Às vezes, hoje eu saí de casa pensando em não estar na casa do Senhor, mas que preguiça de estar na casa do Senhor. Eu queria ficar em casa. Então o nosso coração se encheu. Às vezes você soltou algo, o diabo pegou. Aí nós entramos no culto, nós não conseguimos adorar o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que precisa arrependimento e uma vida de obediência, não de desobediência. Porque quando nós vivemos uma vida de obediência, o arrependimento ele é recíproco, ele vem. Às vezes tem pessoas que têm tanta dificuldade para se arrepender de algo. Mas o Senhor nos chama ao arrependimento porque Ele nos direciona a esta palavra dizendo, olha, é necessário que todos os dias nós nos arrependemos das nossas ações para que verdadeiramente nós tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. E essa transformação, queridos, ela vem até nós porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou.
Aí essa transformação vem porque você se arrepende e começa a entrar na rota da cruz, na rota de arrependimento, na rota de salvação, de santidade, de obediência. Então, de repente, esse arrependimento, ele começa a brotar em nós todos os dias. Quando você começa a ouvir uma palavra, entender que aquela palavra ela não pode te impactar somente naquele momento, mas ela tem que trazer uma mudança na sua vida. Aí você começa a lembrar de tudo aquilo que você deixou de fazer para o Senhor, tudo aquilo que você fez que não agradou o Senhor. Aí você começa a entender que o arrependimento começa a gerar dentro de você. Então você começa a entender que essa nova vida está em você. Você, a partir desse ponto, deste momento, você começa a entender, eu tenho nova vida em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo tinha tanta facilidade para dizer isso. Olha, eu sou nova criatura, olha, eu não vivo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque ele começou a entender a rota certinha de arrependimento, de obediência, de vida mútua com o Senhor. Aleluia. Deus nos deu essa oportunidade. Foi Ele que nos deu isso, queridos. Você não alcançou isso por méritos próprios, não. O Senhor, Ele nos deu essa oportunidade. Ele nos oportunizou diante desta maravilhosa vida que Ele levou, de renúncia, de cruz, de ressuscitar. Ele nos oportunizou com isso. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós somos salvos pela graça. Um dom gratuito de Deus. Para nos levar a uma vida eterna. A uma vida com Ele. Lá no versículo 7. O apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Você sabe por quê, queridos, que o Senhor nos coloca nessa rota? É para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes graças dele. A vida abundante que nós, que vamos ter uma nova vida com o Senhor, vamos herdar daqui para frente. Queridos, quando o apóstolo Paulo começa a ministrar sobre o passado na vida daquele povo, é para que eles esquecessem. E quando ele começa a dizer no versículo 7, para que no futuro vocês começam a desfrutar a graça que o Senhor Jesus entrega a cada um de vocês. É por isso que ele direciona essa palavra a crentes, a homens e mulheres de Deus, porque ele sabia a dificuldade que teriam para essa caminhada. Para essa nova vida com o Senhor é necessário muita coisa, muita renúncia, muita coisa. É por isso que ele direciona essa palavra. Por último, querido, o apóstolo Paulo, ele analisa o nosso futuro diante dessa palavra. O nosso futuro é o resultado que nós estamos vivendo aqui no presente. Quando nós, muitas das vezes, líderes, cobramos muitas coisas, é porque nós queremos plantar algo no futuro na vida de vocês. E esse futuro, ele só vai acontecer de acordo com aquilo que você está plantando agora. Porque Deus, ele não age, ele só age em legitimidade. Ele, queridos, ele não age em nada de qualquer jeito. Quando o pastor, todas as vezes que ele ministra, ele diz, olha, tem 17 anos de caminhada, é porque foram 17 anos plantando, para que hoje, o futuro, isso aconteça na vida dele. Então, o nosso presente é que vai ditar o nosso futuro, queridos. Quando o Senhor chama para que você tenha uma nova vida com o Senhor, não espere o tempo passar, não espere a vida passar. Tem pessoas, quando a gente chama para o ministério, chama para ajudar, ah não, agora não, eu preciso casar, ah não, agora não, eu preciso primeiro realizar minhas coisas pessoais. Mas o apóstolo Paulo, ele fala diferente. Olha, para que seu futuro ele seja um futuro abençoado por Deus, você comece a receber aquilo de Deus, você tem que começar a plantar. É hoje, é agora. O presente, ele tem que estar em comunhão com o futuro. Não existe, querido, não existe isso de dizer que eu vou deixar para amanhã. Hoje eu começo a perceber, se hoje nós temos um ministério hoje, se a minha vida hoje é uma vida de ministério hoje,
É porque eu plantei no passado. Tem a minha mãe aqui que ela não mente, que ela não vai mentir para vocês. Desde os 12 anos eu tenho caminhado com o Senhor. E essa caminhada, queridos, eu não quero dizer de santarrona, não. Porque tem pessoas que acham que se você tem uma nova vida com o Senhor, acabou. É aquela coisa de santidade, tapapá, você vai andar com aquela... Não, queridos. O apóstolo Paulo prega para pessoas porque ele sabia das tentações que viriam no mundo. Mas ele estava pregando para dizer, olha, fuja das tentações. Fugindo das tentações vocês vão conseguir vencer. É uma semente plantada no passado. É uma semente de gostar de frequentar a rede de jovens. É uma semente plantada de gostar de frequentar um ciclo de oração. É uma semente plantada onde as pessoas olhavam para mim e diziam assim, mas essas meninas só ficam na igreja, não é, mãe? Nós tínhamos 12 anos. Eles chegavam para minha mãe e falavam assim, não, mas essas meninas são muito novinhas, elas só ficam na igreja. Elas não têm casa, não. Quantos de nós hoje, queridos, somos paralisados com isso? Hoje, a febre hoje é essa. Eu nunca vi tantos pais com tanta falta de sabedoria de não deixar os seus filhos na presença do Senhor. Dizer que não deve ir na igreja. Tem pessoas que castigam os seus filhos, tirando eles da igreja, queridos. Olha só, olha como é que o curso deste mundo, como as pessoas estão vivendo o curso do mundo. Sabendo que a melhor plantação, queridos, é estar com uma criança na presença do Senhor, porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for adulta, ela não se desviará dele. Vem provações, vem aperto, vem tentações, mas ela não se desviará. Você sabe por quê? A semente foi plantada lá no passado, a semente foi colocada e no futuro a criança guardou no seu coração. Então eu quero dizer para você que é pai, que é mãe, não proíbe os seus filhos de estar na presença do Senhor, não proíbe os seus filhos de adorar o Senhor. Vamos fazer uma nova rota, uma nova caminhada, queridos, porque a nossa geração é uma geração de adoradores, de jovens adoradores, jovens que estão começando a entender o sentido da adoração. É por isso que nós temos que ter essa vida de renúncia. Eu renunciei muita coisa. Eu gostava de ver quadrilha, sabia? Que tinha vontade. Eu queria, acho que eu tinha uns 15 anos, mas eu comecei a ministrar, Deus começou a ministrar no meu coração. Olha, quadrilha, é São João, adoração a deuses, a imagem. Eu comecei a colocar aquilo no meu coração, aquilo foi saindo do meu coração. A vontade foi saindo, foi saindo, foi saindo. E eu comecei a entender que a minha vida era de adoração a Deus. Eu tinha que adorar o Senhor a todo tempo. É por isso que hoje, o meu futuro, que é hoje, o meu passado ditou o meu futuro hoje. É isso que o apóstolo Paulo estava ministrando nos corações dos gentios. E eu quero dizer, queridos, que isso é mediante uma fé. A salvação, ela não vem pela fé. A salvação vem por uma caminhada com o Senhor, arrependimento todos os dias. A fé é o complemento da sua salvação. Você tem que viver em fé todos os dias, porque nós precisamos viver pela fé. Porque se nós formos olhar pelas coisas aí do mundo, pelas nossas vidas, nós não conseguimos caminhar. Então, nós vivemos pela fé. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Este, querido, é um desejo de Deus. A salvação é um desejo de Deus, porque nós somos feitos para ser salvos. Quando o Senhor nos criou, Ele já nos criou com essa intenção de sermos salvos. Mas infelizmente, como a desobediência, o principado da desobediência tem atingido os corações das pessoas, as pessoas tendem a não ser salvas, a morrer sem a salvação de Cristo. Uma coisa que foi nos dada pela graça, não por merecimento, mas foi nos dada. E nós temos muitas das vezes perdido essa salvação. Quando nós decidimos, querido, por uma nova vida em Cristo, nós decidimos alargar todas as práticas horríveis que antes praticávamos. Decidimos andar com Jesus, renunciar a tudo. É difícil, mas Jesus conseguiu, e Ele disse que nós faríamos as coisas que Ele fez ou até maiores.
Jesus conseguiu isso. Então ele deixou esse legado para cada um de nós, para que renunciarmos de verdade a tudo que nos atrapalha de estarmos na presença do Senhor. Aprender todos os dias como Deus se relaciona com seus filhos, porque nós somos filhos do Senhor. Nós somos chamados de filhos. A palavra de Deus diz, olha, vós sois os meus filhinhos. Nós somos chamados de filhos. Então, diante dessa palavra, queridos, nós temos que aprender a todos os dias a nos relacionar com o nosso Pai, saber o que Ele gosta, saber se nós estamos obedecendo, saber se nós estamos andando no caminho certo. É assim o relacionamento de pai e filho. Quando fazemos alguma coisa, o pai nos corrige. Ah, realmente ele me corrigiu porque eu não fiz certo. É este relacionamento que Ele nos chama a ter com Ele. Relacionamentos, ter uma nova vida com o Senhor. Ser salvos pela graça. A fé sendo um dom que Deus nos entregou todos os dias, para que nós andássemos pela fé. Porque se nós formos andar por nós mesmos, nós não conseguimos. É pela fé. E o resultado disso tudo, queridos, é essa vida que você está levando com o Senhor. A vida de oração, uma vida de busca, de intimidade com o Senhor. E eu quero dizer para vocês hoje, o apóstolo Paulo, ele pregava daquilo que ele vivia. Ele vivia uma vida assim com o Senhor. É por isso que ele tinha muita facilidade. E eu quero convidar vocês nessa noite a ter essa vida com o Senhor. Uma nova vida, queridos. Todos que estão ao seu redor, queridos, vão começar a ver a diferença na sua vida. Eu quero dizer que não é uma vida de falsidade, não é uma vida de santarrões, não. É uma vida que Deus nos proporcionou para que andássemos. Uma vida fácil, queridos. Hoje eu entendo que é uma vida fácil. Eu não consigo pensar outra coisa, como o pastor ministrou aqui. A nossa vida hoje é o Senhor, queridos. Eu não posso imaginar eu longe da presença, dessa intimidade com o Senhor. E eu tenho louvado a Deus, agradecido ao Senhor, porque nós temos conseguido adquirir uma equipe também que vive pelo reino, pelas coisas do Senhor. Nós temos conseguido levantar equipe de pessoas que decidiram ter uma nova vida com o Senhor. Decidiram renunciar aos prazeres. E eu te convido hoje para você ter essa nova vida com o Senhor. Não é difícil, queridos, não é algo impossível. É algo que o Senhor nos entregou e Ele já nos chamou para isto. E o maior desejo, queridos, de Jesus, eu creio que a felicidade maior do coração dele é ver um pecador se arrependendo e andando nos caminhos do Senhor, sem olhar para trás, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar na frente com todas as dificuldades que nós temos. Com todas as nossas dificuldades, todos os dias sermos confrontados com palavras, com atitude de irmãos, daqueles que se dizem crentes do nosso lado, mas o Senhor nos direciona a andar sempre na rota do Senhor, porque Ele não erra, Ele não peca, Ele é o centro de todas as coisas. E o Senhor nos convida hoje a estar nessa rota. Eu gostaria que vocês ficassem sobre os seus pés.